Um pilar de betão explodiu ao lado da cabeça de Luca quando o sexto agressor brandiu o pé de cabra, atingindo o local onde o seu crânio estava menos de um segundo antes. Sangue escorria do seu lábio partido. O seu caro casaco preto de cachemira estava rasgado no ombro, e a tatuagem da família Dragoncrest no seu peito era visível através do tecido rasgado. 6 homens mascarados encurralaram-no num canto da garagem iluminada por holofotes sob o restaurante Lestella. Até mesmo o chefe da família Moretti sabia que as chances de sobrevivência estavam contra ele. Os seus 2 guarda-costas jaziam imóveis no chão de betão, o seu sangue espalhando-se numa poça escura sob o clarão das luzes de neon. Então ela apareceu. Scarlett Reyes emergiu da saída de emergência, ainda vestindo a camisa branca e o avental preto de barman. O seu cabelo castanho escuro tinha escapado do seu antigo rabo de cavalo bem arrumado. Ela tinha 27 anos, pele morena, era bonita e completamente deslocada num mundo de violência e traição. Os agressores nem se deram ao trabalho de olhar para ela. Apenas uma espectadora azarada que tinha entrado no lugar errado na hora errada. Eles não faziam ideia do que estavam a ver. Volta para dentro, ordenou Luca com os dentes cerrados, enquanto se esquivava de outro golpe. Scarlett não se mexeu. Os seus olhos âmbar varriam a cena com precisão militar. Rota de fuga. Posições das armas. Eles têm-vos presos numa jaula, disse ela baixinho. Alguém dentro do vosso círculo traiu-vos. Um dos homens soltou uma risada áspera e virou-se para ela, exalando uma ameaça casual. O barman acha que ela faz parte disto. Foi então que tudo mudou. O primeiro agressor lançou-se sobre ela, pensando que seria uma presa fácil. Scarlett moveu-se como água, fluida, controlada e implacável. Ela redirecionou o impulso dele, torceu o pulso dele com precisão cirúrgica e o jogou contra uma parede de betão. A arma dele caiu ruidosamente no chão oleoso da garagem. Toda a garagem ficou em silêncio, deixando apenas o eco do impacto. Os 5 homens restantes ficaram paralisados, olhando para a mulher que usava um avental de barman. Eles não tinham ideia do que estavam a ver. Bem-vindos! A história desta noite vai fazer o vosso coração tremer. Digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. Curtam e inscrevam-se no canal para não perderem as nossas intensas histórias de amor todas as semanas. 2 segundos de silêncio se estenderam como um século inteiro. Os 5 assassinos restantes olharam para o seu companheiro, que estava imóvel aos pés da mulher vestida com um avental. O desprezo nos seus olhos lentamente transformou-se em algo próximo do medo. O líder, um homem enorme com uma máscara preta e olhos frios como aço, soltou um rugido e gritou ordens. Matem essa rapariga primeiro! 3 deles atacaram Scarlett ao mesmo tempo, enquanto os outros 2 continuavam a atacar Luca. Scarlett não tinha arma nem armadura. Ela passou apenas 14 meses tentando esquecer o que havia sido treinada para fazer. Mas a memória muscular é algo poderoso. O primeiro balançou o bastão. Ela deslizou para o lado, usando o impulso dele para desequilibrá-lo antes de esmagar a cabeça dele contra um pilar de concreto. O segundo sacou uma faca. Ela deu um passo para trás no exato momento em que a lâmina rasgou o ar na frente do seu rosto. Então ela girou e deu um pontapé no joelho dele. O estalo do osso ressoou e ele caiu gritando. O terceiro agressor era mais cauteloso, mantendo distância e avaliando-a como se ela fosse um animal perigoso. Do outro lado da garagem, Luca lutava contra 2 agressores. Mesmo ferido e exausto, o chefe da máfia movia-se com a precisão de alguém criado em meio à violência desde a infância. Ele bloqueou um soco e respondeu com uma cotovelada no rosto do homem. Então, ele se virou e desviou de uma facada pelas costas. No entanto, ele estava a ficar mais lento. Sangue escorria do ferimento em seu lábio para o concreto. Quem é você? Gritou Luca por cima do ombro, enquanto jogava um assassino contra a parede. Aquela que vai mantê-lo vivo o tempo suficiente para responder à minha pergunta. Respondeu Scarlett, desviando de um soco e, em seguida, enfiando uma garrafa quebrada, que ela havia pegado da lixeira, na coxa do terceiro homem. Ele gritou e caiu, segurando a perna. 4 homens estavam no chão. Restavam apenas 2. Mas o líder não entrou em pânico. Ele tirou uma arma de dentro do casaco e apontou diretamente para Scarlett, não para Luca. Devia ter se metido na sua vida, querida. O seu dedo apertou o gatilho.
Tudo aconteceu num instante. Scarlett viu a boca escura do cano. Ela viu o dedo no gatilho. Viu a morte a aproximar-se dela a 270 metros por segundo. Não conseguiu esquivar-se nem correr a tempo. Então, uma forma escura cruzou a sua visão. Luca atirou-se entre eles, protegendo-a com o seu corpo no exato momento em que o tiro explodiu. A bala rasgou o seu ombro esquerdo. O sangue espirrou pela camisa branca de Scarlett como pétalas vermelhas profundas. Ele contorceu-se com o impacto, cambaleou, mas conseguiu manter-se de pé. Os seus olhos cinzentos fixaram-se nela, transmitindo algo que ela não conseguia nomear. Uma sirene soou ao longe. O líder olhou para o relógio e fez sinal ao último homem. Recuem. Desapareceram na escuridão tão rapidamente quanto apareceram. Mas antes de desaparecer completamente, o líder virou-se para olhar para Luca, que estava a cair nos braços de Scarlett. Isto é apenas o começo, Moretti. Moretti, a sua família vai cair. Então ele se foi. Scarlett deitou Luca no chão, pressionando as mãos contra o ferimento sangrante. Por que você fez isso? Ela perguntou com a voz trêmula. Você nem sabe quem eu sou. Luca olhou para ela, o rosto pálido devido à perda de sangue, mas os olhos ainda perspicazes. Não sei, ele sussurrou. Talvez eu esteja apenas cansado de ver outras pessoas morrerem por minha causa. Passos trovejavam na escada. 4 homens apareceram, um deles na frente, com um rosto duro e controlado e traços asiáticos acentuados. Marco Chen era o braço direito de Luca Moretti, um ex-SEAL da Marinha e o homem mais leal da família. Ele estava a sacar a arma e a apontá-la diretamente para Scarlett. Afasta-te do meu chefe agora mesmo. Luca tentou falar. Acalma-te, Marco. Ela salvou a minha vida. Mas Marco não baixou a arma. Os seus olhos percorreram a cena. Lá estavam os assassinos inconscientes, as armas espalhadas e a mulher com um avental de barman e sangue nas mãos. Quem é você? Perguntou Marco com uma voz fria como gelo. Pela primeira vez em 14 meses, Scarlett não tinha uma resposta simples. As luzes frias e brancas do hospital fizeram-na apertar os olhos ao acordar. Ela não conseguia se lembrar quando tinha desmaiado. Talvez fosse quando a ambulância particular da família Moretti chegou e alguém lhe injetou um sedativo no braço. Agora ela estava sentada numa sala diferente de qualquer hospital que já tivesse visto, com um sofá de couro e pinturas nas paredes e 2 guardas enormes posicionados na porta. A sua camisa branca ainda tinha o sangue de Luca, seco e escuro, no peito, uma lembrança do que tinha acontecido. A porta se abriu e Marco Chen entrou, com o rosto duro como pedra. Ele jogou uma pasta grossa sobre a mesa à sua frente, depois sentou-se na cadeira em frente, observando-a em silêncio por 10 segundos. Era uma tática básica de interrogatório que ela conhecia muito bem. Scarlett Maria Reyes. Marco finalmente falou, abrindo a pasta. Nascida em El Paso, Texas. 27 anos. Ele virou uma página sem tirar os olhos dela. Ela era a melhor aluna da sua turma na academia da DEA em Quântico e especializada em operações secretas e infiltração em cartéis. Ele virou outra página e uma fotografia de Scarlett em seu uniforme da DEA apareceu. Ela era alguns anos mais nova e seus olhos ainda não carregavam a escuridão que carregavam agora. Operação Desperado. Marco continuou a ler, sua voz soando como uma sentença sendo proferida. El Paso. 3 agentes mortos, alvo desaparecido. E você, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Scarlett. Você os levou a uma emboscada. Fui eu quem foi traída, respondeu Scarlett, sua voz fria. Não é isso que diz o relatório, rebateu Marco. O relatório mente. As pessoas mentem, eu não. Marco cruzou os braços, parecendo cético. Agente Torres, agente Kim, agente Vasquez, todos mortos. Eu sei os nomes deles, disse Scarlett, com a voz trêmula, apesar de si mesma. Sonho com eles todas as noites. Torres morreu nos meus braços. Ele tinha 52 anos e uma filha da mesma idade da minha irmã. Ele me disse para fugir. Eu não ouvi. Fiquei e vi-os morrer um por um. Então, não foi você que os traiu. Havia um espião dentro da agência. Tentei contar aos meus superiores, mas eles não acreditaram em mim. Culparam-me e forçaram-me a demitir-me para evitar um escândalo para a DEA. Não recebi pensão nem apoio. Apenas um nome arruinado
e 3 amigos mortos. Marco virou mais algumas páginas e Scarlett sabia o que estava por vir. O teu pai, Miguel Reyes, um agente da polícia, foi morto por um cartel mexicano quando tinhas 16 anos. A tua mãe, Isabela Reyes, suicidou-se 2 anos depois. A tua irmã, Sofia Reyes, de 22 anos, sofre de trauma psicológico grave e mutismo seletivo desde que testemunhou o suicídio da tua mãe. Ela vive atualmente contigo. Scarlett cerrou os dentes com mais força. Sentiu-se como se estivesse a ser despida, camada por camada. Todos os segredos e todas as cicatrizes expostos. Tem todos os motivos para odiar criminosos, concluiu Marco. Então, por que salvar um? Não salvei um criminoso. Scarlett levantou-se e encarou-o. Salvei um homem que estava prestes a morrer. No meu mundo, há uma diferença. Não há, disse Marco. A abertura da porta interrompeu o confronto. Luca Moretti estava ali, com o ombro envolto em ligaduras brancas e o rosto pálido, mas os seus olhos cinzentos continuavam afiados como lâminas. Devias estar a descansar, disse Marco. Sai, ordenou Luca. A sua voz não era alta, mas transmitia autoridade absoluta. Senhor, ela é uma ex-agente da DEA. Não podemos confiar nela. Saia agora mesmo, eu disse. Marco lançou um último olhar para Scarlett. Seu olhar era um aviso. Então saiu e fechou a porta atrás de si. A sala mergulhou em silêncio. Luca Moretti estava em frente a ela, ferido e perigoso, olhando para ela como se ela fosse um quebra-cabeça que ele se recusava a deixar sem solução. Ex-agente da DEA, disse Luca baixinho. Interessante. Agora diga-me, agente Reyes, de que lado está realmente? Scarlett olhou nos olhos cinzentos de Luca Moretti sem vacilar. Os olhos do homem que tinha levado um tiro por ela. Ela perguntou-se se esta seria a armadilha mais complexa em que já tinha caído. Não estou do lado de ninguém, respondeu ela. A DEA expulsou-me como se fosse lixo. Agora sou apenas uma barman. Luca la aproximou-se, cada passo traindo a dor que tentava esconder. Os barmen não lutam assim. Não interpretam um ataque como se fosse um briefing tático. Os barmen não têm os olhos de alguém que já matou. Scarlett não recuou. Então o que quer de mim? A verdade. Apenas o silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo pulso constante e distante de um monitor cardíaco em algum lugar do hospital. Então Scarlett exalou como se tivesse acabado de decidir apostar tudo numa única carta. A DEA culpou-me por El Paso, começou ela. Havia um espião na equipa, mas eles precisavam de um bode expiatório. Fui forçada a demitir-me para que a agência não enfrentasse um escândalo. Não recebi pensão nem indenização. Apenas um nome arruinado e 3 amigos mortos que me assombram todas as noites. Vim para Chicago para recomeçar. Lestela era apenas um trabalho. E hoje à noite Luca me convidou para sair. Hoje à noite vi um homem que estava prestes a morrer. Velhos hábitos são difíceis de perder. Luca ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos cinzentos avaliando cada palavra como se fossem falsas. Então, ele foi até a janela e olhou para a vista noturna de Chicago. Quando finalmente falou, sua voz transmitiu algo que Scarlett não esperava. Cansaço, solidão e uma dor antiga que nunca havia realmente sarado. Somos mais parecidos do que você imagina, Scarlett Reyes. Ambos fomos traídos por pessoas em quem confiávamos. Scarlett ficou em silêncio e esperou, e Luca começou a contar sua história. O meu pai ligou-me naquela tarde. Disse que tinha algo para me contar sobre o futuro da nossa família. Eu estava preso no trânsito. Cheguei 20 minutos atrasado. Ele parou com o maxilar apertado. Quando cheguei, ele estava sentado, frio e hostil, no seu escritório com um copo de vinho na mão. O médico disse que foi um ataque cardíaco. Eu sabia que não era. Scarlett viu os ombros dele ficarem tensos e soube que aquilo era mais do que apenas uma história. Era uma ferida que ainda sangrava, mesmo depois de 3 anos. A última coisa que ele me disse ao telefone foi: "Tu me deixas orgulhoso, Luca. Tu vais mudar tudo." Luca voltou-se para ela e o cansaço que a máscara de chefe da máfia normalmente escondia estava visível nos seus olhos cinzentos. Passei 3 anos tentando entender o que ele queria dizer e 3 anos falhando. Naquele momento, Scarlett já não via o chefe da família Moretti. Ela via um filho a tentar cumprir o último desejo do pai. Um homem carregando o fardo dos mortos, assim como ela. Alguém da sua família matou o seu pai, disse Scarlett suavemente. Não era uma pergunta, mas uma afirmação.
Luca acenou com a cabeça. E hoje à noite eles tentaram me matar. Preciso encontrar o traidor antes que ele termine o trabalho. Ele se aproximou. Estava perto o suficiente para ela sentir o cheiro de sangue e antisséptico. Perto o suficiente para ela ver as velhas cicatrizes no pescoço dele. Trabalha para mim. Não como barman, como alguém em quem posso confiar. Não trabalho para a máfia, disse Scarlett imediatamente. Vais trabalhar para mim, respondeu Luca, com voz firme e inabalável. Era um homem a tentar mudar tudo. Pagarei 10 vezes o salário de um barman, o suficiente para cobrir a melhor terapia para a Sofia. Scarlett congelou. Parecia que alguém lhe tinha dado um soco no peito. Sabe sobre a Sofia? Sei tudo sobre as pessoas que trabalham no meu restaurante, disse Luca. Faço uma verificação dos antecedentes de todos os funcionários. Sofia Reyes tem 22 anos e sofre de TEPT grave e mutismo seletivo desde que testemunhou o suicídio da mãe. A terapia de que ela precisa custa $50.000. Você ganha 3 CIA por mês. Levaria anos. Você não tem o direito. Eu tenho todo o direito. Este é o meu mundo. Conhecimento é sobrevivência. Luca estendeu a mão. Era uma oferta, um acordo, uma armadilha ou uma oportunidade? Scarlett já não sabia dizer. 6 meses. Ajude-me a encontrar o traidor. Pagarei o custo total do tratamento de Sofia. Scarlett olhou para a mão dele, depois para os seus olhos cinzentos e impassíveis. E se eu recusar, então sai por aquela porta. Sem ameaças, sem consequências. Apenas uma oportunidade perdida. Ela pensou em Sofia, nas noites em que a sua irmã chorava em silêncio, nos pesadelos que nunca lá acabavam, o dinheiro na conta que nunca era suficiente. Então ela pensou em El Paso. 3 pessoas tinham morrido por causa dela. Talvez desta vez ela pudesse salvar alguém. 6 meses, disse Scarlett. Nem um dia a mais. Luca acenou com a cabeça. Fechado. As suas mãos se encontraram, selando o acordo com sangue e desespero. O telemóvel de Scarlett vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Mana, dizia. Alguém está a vigiar o nosso apartamento. Estou com medo. O coração de Scarlett bateu forte. Ela olhou para cima e encontrou o olhar de Luca. E ela soube. O jogo tinha começado. Preciso de ir agora, disse ela com a voz trêmula, enquanto lia a mensagem de Sofia novamente. Luca não perguntou mais nada. Vamos. Ele ordenou que Marco preparasse o carro e em poucos minutos o Mercedes blindado estava a rasgar a noite de Chicago a uma velocidade alucinante. Scarlett sentou-se no banco de trás, com o coração a bater forte como se fosse explodir, relendo a mensagem da irmã. Sofia quase nunca mandava mensagens. Ela não falava nem se comunicava, vivendo dentro do seu próprio silêncio privado, desde que testemunhou o suicídio da mãe. Se Sofia estava com medo o suficiente para enviar uma mensagem, então a situação devia ser pior do que Scarlett imaginava. O apartamento que ela alugava ficava no 4º andar de um prédio antigo na zona sul da cidade. Quando as portas do elevador se abriram, Scarlett correu à frente. Luca e Marcos seguiram logo atrás. O seu coração afundou quando viu a porta do apartamento. Estava entreaberta. Não, sussurrou Scarlett. Ela empurrou a porta e a visão lá dentro gelou-lhe o sangue. Uma cadeira estava virada e um vaso estava estilhaçado no chão. As cortinas estavam rasgadas em tiras. Havia sinais de luta, ou pelo menos de uma busca frenética. Sofia! Gritou Scarlett, correndo pela sala de estar e entrando no quarto. Vazio. A casa de banho também estava vazia. A cozinha também estava vazia. Não, não, não. Ela girou no lugar, o terror apertando seu peito até ela mal conseguir respirar. Então ela ouviu. Um pequeno som veio do armário do quarto. Scarlett correu até lá e abriu a porta com força. O seu coração se partiu quando viu a irmã encolhida no canto do armário, com o corpo todo a tremer como uma folha ao vento. Sofia estava encolhida no canto, com os joelhos apertados contra o peito e o corpo todo a tremer como uma folha ao vento. Os seus olhos estavam arregalados de horror. Mas quando reconheceu Scarlett, um soluço escapou da sua garganta. Estou aqui, disse Scarlett. Scarlett envolveu a irmã nos seus braços, sentindo o corpo magro dela tremer contra o seu. Agora estás segura. Estou aqui. Estás segura. Sofia não falou. Ela nunca falava,
mas os seus dedos agarraram a camisa de Scarlett como se fosse a sua única tábua de salvação. Luca entrou na sala, os seus olhos cinzentos percorrendo os destroços antes de parar na mesa perto da janela. Scarlett, chamou ele com a voz tensa. Precisas de ver isto. Ainda segurando Sofia, Scarlett levantou-se e dirigiu-se para onde Luca estava a apontar. Sobre a mesa estava uma rosa negra com pétalas frias como um cadáver e um cartão branco. Ela pegou no cartão e as palavras escritas à mão fizeram-na sentir-se mal. A família Moretti tem algo nosso. Agora nós temos algo deles. Não havia assinatura, mas Luca não precisava dela para saber de onde vinha. Russo, disse ele com a voz gelada. Victor Russo, chefe da família Russo e nosso maior inimigo. Scarlett olhou para ele confusa. Não tenho nada a ver com a sua família, disse ela. Luca abanou a cabeça e o seu rosto escureceu. Eles não levaram a Sofia para me ameaçar. Levaram-na para ameaçar-te. Alguém lhes contou sobre ti e o que fizeste esta noite. Scarlett sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O espião não queria apenas Luca morto. Eles estavam a observar tudo. Agora, a Sofia também se tinha tornado um alvo. Não é seguro aqui, disse Luca. Vocês as duas precisam de vir comigo. A propriedade da minha família é o único lugar suficientemente seguro. Scarlett queria recusar. Queria dizer-lhe que podia proteger a irmã sozinha, que não precisava da ajuda da máfia. Mas quando olhou para Sofia e viu o medo nos seus olhos, soube que não tinha escolha. Vamos com ele, disse Scarlett a Sofia. A sua voz era gentil, mas firme. Os olhos de Sofia arregalaram-se e Scarlett preparou-se para a resistência ou pânico. Mas pela primeira vez em meses, a sua irmã acenou com a cabeça. Entrariam na Cova do Leão. O Mercedes blindado deslizava pelas estradas desertas de Chicago às 5 da manhã, quando a cidade ainda estava envolta em escuridão e neblina. Sofia adormecera encostada no ombro de Scarlett. O ritmo constante da sua respiração era o único som que quebrava o silêncio tenso dentro do carro. Passaram por 3 postos de segurança antes de chegarem ao portão principal da propriedade Moretti. Cada um deles era vigiado por guardas armados que os inspecionavam minuciosamente antes de deixar o veículo passar. Quando o último portão de ferro se abriu, Scarlett prendeu a respiração ao ver o que estava diante dela. Uma imponente vila de 3 andares em estilo italiano antigo erguia-se no meio dos vastos terrenos. Tinha colunas de mármore, arcos graciosos e uma fonte no centro do pátio. Guardas patrulhavam como fantasmas na névoa matinal, e Scarlett contou pelo menos 12 homens apenas dentro do seu campo de visão. Aquilo não era uma casa, era uma fortaleza. Uma mulher mais velha esperava na porta da frente quando eles saíram do carro. Ela tinha cerca de 62 anos. Seu cabelo prateado estava preso num coque elegante e ela usava um chale de seda preto sobre os ombros. Seus olhos eram afiados como uma lâmina enquanto ela examinava Scarlett da cabeça aos pés. Esta é a mulher que salvou meu filho, disse ela. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Mãe, esta é Scarlett Reyes, apresentou Luca. Esta é a irmã dela, Sofia. Elas vão ficar aqui por um tempo. A mãe de Luca Moretti, Dona Maria, aproximou-se o suficiente para que Scarlett sentisse o cheiro do seu perfume caro. Ela olhou diretamente nos olhos de Scarlett, e Scarlett sentiu como se todos os pensamentos em sua cabeça estivessem a ser lidos em voz alta. Bonita, perigosa, esses olhos, disse ela lentamente. Viu mais mortes do que eu jamais quis ver, senhora, respondeu Scarlett, sem desviar o olhar. Dona Maria acenou com a cabeça, e algo que quase parecia respeito passou pelo seu olhar. Ótimo! Não confio em mulheres que nunca sofreram. Elas não entendem o sacrifício. Então os seus olhos se voltaram para Sofia, e algo estranho aconteceu. O frio no rosto de Dona Maria derreteu e foi substituído por uma suavidade que Scarlett não esperava. E esta deve ser Sofia, disse ela gentilmente, como se dirigisse a um pássaro assustado. Ela parece exausta. Venha, deixe-me levá-la para ver o jardim de flores. As manhãs são lindas aqui. Sofia olhou para Scarlett, que acenou com a cabeça. Sofia seguiu lentamente Dona Maria, deixando Scarlett sozinha com Luca no grande hall de entrada. Mas eles não ficaram sozinhos por muito tempo. Passos soaram na escada e um jovem apareceu.
Ele tinha 32 anos, era bonito e tinha um sorriso encantador que poderia fazer qualquer mulher vacilar. Ele tinha olhos azuis como os de Luca, mas eram mais calorosos e gentis. Irmão, disse ele, ouvi sobre o ataque. Você está bem? O homem abraçou Luca. A preocupação em seu rosto parecia sincera. Estou bem, Dante, graças a ela. Luca la apontou para Scarlett. Dante Moretti, o irmão mais novo de Luca, virou-se para ela com um sorriso radiante. Então você é a famosa barman. Toda a família tem falado de si. Dante estendeu a mão. Scarlett percebeu que a mão dele era quente e o aperto firme, mas não ameaçador. Obrigado por salvar o meu irmão, disse ele com sinceridade. Devo-lhe tudo. Eu só estava lá, respondeu Scarlett. Dante riu. Então essa é a coincidência mais sortuda da história da família Moretti. Deixe-me mostrar-lhe a casa. O meu irmão precisa de descansar, e você definitivamente precisa de saber onde está. Luca concordou com a cabeça, e Scarlett viu-se sendo guiada por longos corredores repletos de pinturas antigas e por salas tão grandiosas quanto os aposentos de um palácio. Dante falava enquanto caminhavam, contando-lhe a história da casa. A sua voz era agradável e amigável. Nada nele parecia suspeito até pararem numa sala em particular. A galeria de armas, com as suas espadas antigas, armas de diferentes épocas e uma impressionante coleção de facas expostas atrás de um vidro. Dante parou e estudou Scarlett com curiosidade evidente. Sabe usar alguma destas? Já vi algumas coisas, respondeu Scarlett de forma neutra. Então tudo aconteceu num piscar de olhos. Dante agarrou uma faca da vitrine e atirou-a diretamente para ela. O movimento foi rápido como um raio, perigoso e letal. Os instintos da dea de Scarlett entraram em ação antes que ela pudesse pensar. Ela apanhou a faca, a lâmina de aço parecendo gelo na palma da sua mão, enquanto a parava a centímetros do seu rosto. O seu coração batia forte, mas a sua expressão não mudou. Impressionante, disse Dante, com um sorriso ainda nos lábios, mas os olhos dele tinham mudado. Mais perspicaz, mais calculista, a maioria das pessoas gritaria. Eu não sou como a maioria das pessoas, respondeu Scarlett friamente, colocando a faca sobre a mesa. Não, não és. Dante observou-a por mais um segundo, como se estivesse a confirmar algo na sua mente. Então, a sua simpatia voltou e o seu sorriso iluminou-se novamente, como se nada tivesse acontecido. O meu irmão escolheu a pessoa certa. Continuaram a caminhar, e Scarlett forçou-se a parecer normal, embora o seu pulso continuasse acelerado. Ao passarem por um longo corredor, o telemóvel de Dante tocou. Ele olhou para o ecrã, algo brilhando nos seus olhos, antes de sorrir para Scarlett. Desculpa, preciso atender esta chamada. Fica à vontade para explorar. Dante afastou-se, mas não o suficiente. Scarlett fingiu admirar uma pintura na parede, mas seus ouvidos se aguçaram ao ouvir o murmúrio baixo de Dante. Tudo está no lugar. Sim, ela é exatamente o que esperávamos. O sangue de Scarlett gelou. Ela é exatamente o que esperávamos. Não o que eu esperava. Dante encerrou a ligação e se virou, com seu sorriso amigável ainda intacto. Desculpe pela interrupção. Deixe-me mostrar o seu quarto. Scarlett acenou com a cabeça, sorrindo educadamente. Mas por dentro, ela estava a memorizar cada detalhe. Ela é exatamente o que esperávamos. Essas palavras ecoavam em sua mente, enquanto Dante continuava a sorrir calorosamente e a caminhar. Ele sabia sobre ela antes do ataque na garagem naquela noite. A questão era como e por quê. Scarlett acordou às 6 horas. Era um velho hábito dos seus dias na DES que nunca tinha mudado. Apesar de tentar viver como uma pessoa normal nos últimos 14 meses, ela foi ver a Sofia primeiro. A sua irmã ainda dormia profundamente no quarto luxuoso ao lado. O seu rosto estava mais tranquilo do que nos últimos meses. Talvez as paredes protetoras da propriedade Moretti proporcionassem à menina uma sensação de segurança que o seu apartamento velho e gasto nunca poderia oferecer. Scarlett decidiu caminhar pelo jardim para se familiarizar com a área. Outro hábito de seu tempo na DEA. Era um hábito do qual ela não conseguia se livrar. A névoa matinal ainda pairava sobre as rosas e o ar estava fresco e estranhamente calmo. Então ela viu Dona Maria. A mulher mais velha estava no meio do jardim, movendo-se em lentas e fluidas formas de tai chi. O seu cabelo prateado estava solto sobre os ombros e o seu rosto estava sereno,
como se estivesse a meditar. Mesmo aos 62 anos, cada movimento transmitia controlo e força oculta. Acordaste cedo, disse Dona Maria, sem se virar, como se tivesse olhos na nuca. É um velho hábito, respondeu Scarlett. Você também não consegue dormir. Dona Maria virou-se com um leve sorriso nos lábios. Nunca mais dormi bem desde que o meu marido morreu. O sono é para pessoas sem inimigos. Era o que o meu marido costumava dizer. Scarlett estava prestes a responder quando aconteceu. 2 tiros ecoaram da cerca leste, seguidos pelo grito de um guarda e pelo som de passos correndo. Luzes vermelhas de alarme piscaram pelo jardim. Sirenes rasgaram a paz da manhã. Os instintos de Scarlett entraram em ação instantaneamente. Ela empurrou Dona Maria para trás da estátua de pedra mais próxima, protegendo a mulher mais velha com o seu corpo. Abaixem-se e não se mexam. 3 figuras escuras apareceram da cerca leste, movendo-se com a coordenação de soldados treinados. Eles evitaram as câmaras e ficaram longe das rotas de patrulha, como se conhecessem de cor o layout de segurança da propriedade. Scarlett não tinha uma arma, mas tinha 14 meses de raiva reprimida e instintos de sobrevivência aprimorados por 2 missões no Afeganistão e inúmeras operações contra cartéis. Ela pegou uma pá de jardim próxima e esperou. Quando o primeiro homem apareceu na esquina de uma árvore, ela entrou em ação. A pá bateu em seu joelho com um estrondo horrível. Ele caiu, gritando, e ela arrancou a arma de sua mão antes que ele pudesse reagir. 2 tiros depois, os outros 2 agressores estavam no chão. Um foi atingido no ombro e o outro na perna. Os guardas de Moretti finalmente chegaram. Um breve tiroteio eclodiu, mas Scarlett já não se importava com isso. Os seus olhos estavam fixos no agressor que tinha sido baleado na perna e estava a rastejar em direção à ala leste da propriedade e ao quarto de Sofia. Não! Scarlett correu mais rápido do que nunca na DEA. Mais rápido do que na noite em que fugiu de El Paso. Ela alcançou-o pouco antes da porta de entrada da ala leste. Quando ele se virou com uma faca na mão, ela atirou. A bala rasgou o ombro dele. Ele caiu e Scarlett imobilizou-o, apontando a arma para a cabeça dele. Quem te enviou? Ela rosnou. Ele não respondeu. Em vez disso, um sorriso estranho se espalhou por seus lábios. Antes que Scarlett pudesse reagir, ele mordeu com força a própria língua. O veneno escondido em seu dente se espalhou em segundos. Seus olhos reviraram e seu corpo começou a convulsionar antes de ficar imóvel. Scarlett recuou, com o coração batendo forte como um tambor. Marco Chen correu até ela, com o rosto tenso. Você está bem? Onde está Dona Maria? Segura, disse Scarlett levantando-se. Ele estava a ir para o quarto da minha irmã. Marco olhou para o cadáver, depois para o caos à sua volta. Eles sabiam exatamente onde atacar, bem na hora da troca da guarda. Eles escolheram a única rota sem câmaras, indo direto para os aposentos da família. Alguém de dentro lhes deu a informação. Scarlett disse, não há dúvida. Marco assentiu, com o rosto sombrio, e passos trovejantes se aproximaram deles. Dante apareceu, ofegante e com um ar preocupado. Mãe, está bem? Eu estava do outro lado do terreno quando ouvi os tiros. Dona Maria saiu de trás da estátua, parecendo calma de uma forma que parecia quase irreal. Estou bem, graças ao Reyes. Dante abraçou a mãe, murmurando palavras de conforto. Mas Scarlett estava a pensar noutra coisa. Durante a visita desta manhã, Dante tinha dito que estaria na ala leste para verificar o sistema de segurança. Os assassinos atacaram pela ala leste. Se ele estivesse lá, como disse que estaria, deveria ter sido o primeiro a vê-los, não o último, chegando 5 minutos atrasado. Dante chegou atrasado. Scarlett guardou essa informação. Ele disse que estaria na ala leste naquela manhã. Os assassinos vieram da ala leste. Ele deveria estar mais perto, não mais longe. O timing parecia conveniente demais, pensou ela. Conveniente o suficiente para ser suspeito. Após o ataque, a propriedade Moretti ficou tensa, como uma corda prestes a arrebentar. Luca convocou uma reunião de emergência com os capos na sala de conferências privada. Os homens mais poderosos da família estavam sentados em torno de uma mesa de carvalho, com rostos sombrios. Scarlett não teve permissão para participar, mas podia ouvir as vozes tensas através da porta fechada. Alguém os havia traído. Alguém de dentro havia vendido informações.
o que significava que não se podia mais confiar em ninguém. Enquanto esperava, Scarlett foi ver como estava Sofia, e o que viu aqueceu o seu coração no meio da tempestade. A sua irmã estava sentada no jardim com Dona Maria. As duas estavam a arranjar flores num vaso de porcelana. Sofia ainda não falava, mas quando Dona Maria contou uma história sobre rosas, a boca da menina curvou-se num pequeno e frágil sorriso, o primeiro que Sofia mostrava há meses. Scarlett teve que se virar para esconder as lágrimas que brotavam dos seus olhos. Ela estava sozinha no corredor quando Luca a encontrou. A reunião acabou, disse ela. Sem conclusões, respondeu ele, o seu rosto bonito mostrando sinais evidentes de cansaço. Todos suspeitam de todos. É exatamente isso que o traidor quer. Ele olhou para ela, os seus olhos cinzentos suavizando-se. Quer dar um passeio comigo? Preciso de sair destas paredes por um tempo. Eles foram para o jardim de rosas atrás da propriedade, onde flores vermelhas escuras e brancas puras se entrelaçavam para formar um pequeno labirinto de perfume e cor. A luz do sol da tarde filtrava-se através das folhas, projetando fitas douradas pelo caminho de pedra. Se Scarlett não soubesse que aquela era a casa de uma família mafiosa, poderia acreditar que estava a caminhar por um jardim de conto de fadas. Hoje salvaste a minha mãe, disse Luca, quebrando o silêncio. É a segunda vez em 2 dias que salvas alguém da minha família. Fiz o que tinha de ser feito, respondeu Scarlett. Não, disse Luca, parando e virando-se para ela. Fizeste mais do que isso. Não precisavas arriscar a tua vida por pessoas que nem conheces. E mesmo assim, fizeste isso. Talvez eu esteja cansada de ficar parada vendo outras pessoas morrerem. Scarlett repetiu as mesmas palavras que ele lhe dissera na garagem na noite anterior. Luca observou-a, com algo cintilando nos seus olhos cinzentos. Ele aproximou-se perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de sândalo e antisséptico do curativo ainda enrolado em seu ombro. És a primeira pessoa em anos a olhar para mim e não ver um monstro, disse ele baixinho. Talvez eu veja um monstro, respondeu Scarlett, com a voz mais baixa do que ela percebeu. Talvez eu simplesmente não me importe. A mão de Luca se ergueu e tocou suavemente a bochecha dela, os dedos quentes dele roçando a pele dela e roubando-lhe o fôlego. Eles ficaram ali no jardim de rosas, o mundo ao redor deles parecendo parar de girar. Então, passos quebraram um momento. Marco Chen apareceu no final do caminho, com o rosto tenso. Desculpem interromper, disse ele com uma voz que não soava nada arrependida. Mas temos um problema. Luca deu um passo para trás, a máscara de chefe da máfia voltando ao lugar. Que problema? As armas do agressor. Nós rastreamos a origem. Marco fez uma pausa, como se relutasse em continuar. Elas vieram do nosso arsenal. O sangue de Scarlett gelou, do arsenal dos Moretti. Quem tem acesso a esse arsenal? Perguntou Luca com voz ameaçadora. Apenas 4 pessoas. Tu, eu, Dante e o velho mordomo. Scarlett não disse nada, mas memorizou todos os nomes. Mais tarde, quando Luca foi com Marco tratar do problema, ela entrou na sala de segurança. Precisava de provas, não de suspeitas. O sistema de câmaras da propriedade armazenava imagens durante 90 dias. Ela começou a pesquisar, filtrando centenas de horas de imagens, procurando por qualquer coisa fora do lugar, e encontrou. Um ficheiro que tinha sido apagado, mas não totalmente sobrescrito. Era um ficheiro que tinha sido apagado, mas não totalmente sobrescrito. Ela restaurou-o e a imagem que apareceu no ecrã deixou-a sem fôlego. Dante Moretti estava a apertar a mão de um homem mais velho. O rosto do homem não estava claro, mas Scarlett reconheceu a tatuagem no pulso dele instantaneamente. Uma cobra enrolada, o símbolo da família Russo. Scarlett ficou a olhar para a imagem restaurada. Ali estava Dante Moretti a apertar a mão de um homem com a tatuagem da cobra dos Russo. O seu sangue gelou. O traidor não era apenas alguém próximo de Luca. Era o seu próprio irmão. Era o seu próprio irmão. Eram 2 da manhã e Scarlett ainda não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via Torres, Kim e Vasquez, 3 parceiros que tinham morrido por sua causa em El Paso. Eles olhavam para ela com olhos vazios e bocas abertas, mas nenhum som saía, apenas sangue. Sentando-se de repente, ela percebeu que a sua camisa estava encharcada de suor. Decidindo que não aguentava ficar ali deitada a olhar para o teto por mais um segundo,
Ela desceu as escadas. A biblioteca da Moretti Estates era uma sala ampla com estantes que chegavam até o teto, uma lareira crepitante e o cheiro de carvalho velho misturado com papel. Scarlett não esperava encontrar ninguém lá antes dela. No entanto, Luca estava sentado numa poltrona perto da lareira, com um copo de uísque na mão, as chamas dançantes iluminando seu rosto cansado. Ele olhou para cima quando ela entrou, sem parecer surpreendido, como se soubesse que ela viria. "Também não consegue dormir?" perguntou ele. "Nunca consegui", respondeu ela, entrando e sentando-se na cadeira à sua frente. "Pesadelos o tempo todo." Luca acenou com a cabeça, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. "Sonho com o meu pai todas as noites. Ele está sentado no escritório com um copo na mão. Quando corro para ele, ele já está frio. Tento segurar a mão dele, mas ele continua a escapar." Scarlett observou-o, vendo a dor que a máscara de chefe da máfia normalmente escondia. "Sonho com os meus parceiros", disse ela em voz baixa. "Eles olham para mim e perguntam por que não os salvei, e eu não tenho uma resposta." Eles ficaram à luz da fogueira, dois estranhos que compreendiam a dor um do outro melhor do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Luca pousou o seu uísque e levantou-se, aproximando-se dela. Scarlett também se levantou, como se fosse puxada por uma força irresistível. Ela sabia que aquilo era loucura. Sabia quem ele era, quem ela era, e que vinham de dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado. Mas quando Luca ficou à sua frente, perto o suficiente para ela sentir o calor do seu corpo, todos os seus pensamentos lógicos se dissolveram como a névoa da manhã. "Eu não deveria fazer isso", ele sussurrou. "Fazer o quê?" "Isso." Ele a beijou suavemente, timidamente, como se ela fosse algo precioso que poderia se quebrar se ele não tomasse cuidado. A boca dele era quente contra a dela, e Scarlett sentiu o mundo desaparecer. Ela deslizou os braços ao redor do pescoço dele e o puxou para mais perto. O beijo aprofundou-se e tornou-se mais desesperado, como duas pessoas a afogar-se que se agarravam uma à outra apenas para permanecerem vivas. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade, com as testas encostadas. "Isto é perigoso", disse Scarlett, com a voz trêmula. "Eu sei", respondeu Luca. "Não me importo." "Eu também não." Ficaram ali por mais um momento e Scarlett soube que aquele era o seu momento. Se ela não falasse agora, nunca falaria. A foto no seu telemóvel parecia estar a queimar um buraco no seu bolso. "Luca, há algo que preciso de lhe mostrar." Ele olhou para ela, os seus olhos cinzentos ainda turvos pelo beijo. Scarlett pegou no telemóvel, abriu a imagem recuperada e entregou-lhe. O rosto de Luca ficou rígido enquanto ele olhava para o ecrã. Era Dante, o seu irmão, a apertar a mão de um homem com a tatuagem da cobra da família Russo. "O que é isto?" A sua voz estava gelada. "Encontrei isto no sistema de câmaras." O ficheiro tinha sido apagado, mas não completamente sobrescrito. "Luca, acho que é o Dante." Ela não conseguiu terminar a frase. "Isso não prova nada", disse Luca com a voz trêmula. "Então deixe-me provar. Dê-me 48 horas. Se eu estiver errada, vou embora. Mas se eu estiver certa..." Ela não terminou. Ambos sabiam o que isso significaria. Na manhã seguinte, Scarlett foi ao escritório de Luca carregando uma pasta grossa. Ela não tinha dormido depois do beijo na noite anterior. Em vez disso, passou a noite inteira a aprofundar-se nos sistemas da propriedade, procurando qualquer coisa que pudesse provar ou refutar as suas suspeitas sobre Dante. O que ela encontrou não lhe permitiria ficar em silêncio por mais tempo. Luca estava de pé junto à janela quando ela entrou, com o rosto tão abatido como se também tivesse passado a noite em claro. "Tem mais alguma coisa?" perguntou ele sem se virar. "Registros de acesso ao arsenal", respondeu Scarlett, colocando a pasta na secretária dele. Dante tinha entrado no arsenal às 2 da manhã, poucas horas antes do ataque à propriedade. Ela virou a página seguinte. Um e-mail apagado, recuperado. "A tua agenda de movimentos da semana passada foi enviada para um endereço encriptado." Luca finalmente virou-se, os seus olhos cinzentos pousando na pasta e depois levantando-se para os dela. "Meu irmão, meu próprio sangue", disse ela sem tirar os olhos dele. "Estás a dizer-me que Dante, que cresceu comigo, que chorou quando o nosso pai morreu, que segurou a minha mão no funeral, está a tentar matar-me?" "O sangue não impede a traição", disse Scarlett com voz suave, mas firme. "Eu sei disso melhor do que ninguém."
Luca levantou-se abruptamente, foi até a janela e olhou para o jardim abaixo. Os seus ombros estavam rígidos e Scarlett podia ver que ele estava a lutar internamente. O meu pai construiu esta família do nada, disse ele com a voz distante. Ele veio para a América com $200 no bolso. Ele sempre dizia, a família é tudo. Proteja o seu sangue a qualquer custo. Ele parou e respirou fundo. Quando o meu pai morreu, foi Dante quem me impediu de desmoronar. Ele chorou no funeral e segurou a minha mão durante todo o serviço. Como essa mesma pessoa pôde fazer isso? Ele não conseguiu terminar a frase. As pessoas usam máscaras, Luca, disse Scarlett, aproximando-se. Às vezes, elas as usam por anos. Luca se virou. O que fez Scarlett parar foi o brilho úmido nos olhos dele. Não eram lágrimas a cair, mas o brilho da dor reprimida por muito tempo. Se Dante me traiu, então tudo o que acredito sobre família é uma mentira. Então tudo o que acredito sobre família é uma mentira. Tudo o que o meu pai me ensinou, tudo o que tentei proteger não tem sentido. Scarlett aproximou-se o suficiente para tocar a mão dele. Ou talvez isso signifique que precisas redefinir o que é família. Família não é apenas parentes de sangue. Família são as pessoas que morreriam umas pelas outras. As pessoas que nunca se trairiam. Luca olhou para ela e algo mudou nos seus olhos. Ele viu raiva e dor, também, mas também determinação. Vá, disse ele, encontre a sua prova. Mas se você estiver errado, eu sei, respondeu Scarlett. Ela saiu do escritório de Luca com o coração acelerado. Precisava de provas irrefutáveis e só havia um lugar onde poderia encontrá-las. O escritório privado de Dante. Encontrou Marco na sala de segurança, a rever as imagens das câmaras do ataque, e contou-lhe o seu plano. Marco cerrou os dentes. Sabes o quão perigoso isso é? Dante tem os seus próprios guardas. Se fores apanhada, terei de entrar no escritório privado dele. Esta noite, interrompeu Scarlett. Marco observou-a por um longo momento, depois soltou um suspiro. 23 a lá oeste. Eu trato dos guardas. Tens 10 minutos, não mais. É o suficiente. Marco acenou com a cabeça, mas os seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. Se estiveres certa sobre Dante, isso destruirá Luca, disse ele. Eu sei, disse Scarlett, mas se eu estiver errada, isso vai destruir-me. Preciso de entrar no escritório privado de Dante. Esta noite. Marco cerrou os dentes. Em poucas horas, ela saberia a verdade ou morreria. Às 23 Rebossaros, a propriedade Moretti foi engolida pela escuridão e pelo silêncio. Scarlett movia-se como um fantasma pelo corredor da ala oeste e seu passo... Seus passos não fazendo barulho no chão de mármore. Marco tinha mantido a sua palavra. O corredor estava livre de guardas e ela tinha 10 minutos para encontrar o que precisava. O escritório privado de Dante ficava no final do corredor. Tinha uma porta pesada de carvalho com uma fechadura complexa, mas Scarlett já tinha invadido lugares mais bem protegidos do que este durante o seu tempo na DEA. O conjunto de chaves mestre nas suas mãos funcionou quase em silêncio, e 30 segundos depois, a porta abriu-se com um pequeno clique. Lá dentro, o escritório estava escuro como tinta. Scarlett acendeu uma pequena lanterna e varreu o feixe de luz pela sala. Madeira cara, pinturas antigas nas paredes e estantes cheias de volumes encadernados em couro. Tudo irradiava luxo e poder, mas havia algo frio nisso, algo vazio. Não era nada parecido com o escritório de Luca, que estava cheio de fotografias de família e lembranças do pai dele. Ela começou a procurar. A secretária estava trancada, o arquivo estava trancado e o computador estava protegido por senha. Então, o seu olhar recaiu sobre a pintura de uma paisagem italiana na parede, que estava ligeiramente fora do lugar em comparação com as outras. Aproximando-se, ela levantou a pintura e o seu coração bateu mais rápido quando viu o pequeno cofre escondido atrás dela. Ela tentou alguns códigos. A data de nascimento de Dante? Não. A data da morte de Dom Enzo? Clique. O cofre abriu-se. O que estava lá dentro fez o seu sangue gelar. Uma pilha grossa de contratos entre Dante Moretti e Victor Russo, dividindo o território de Chicago após uma mudança na liderança. Havia também uma linha do tempo detalhada do ataque à garagem, do ataque à propriedade e de outro ataque que ainda não tinha acontecido, marcado como a fase final.
E na parte inferior havia uma fotografia de Sofia, acompanhada por uma nota escrita à mão. Use como vantagem, se necessário. As mãos de Scarlett tremiam enquanto ela tirava fotos de tudo com o telemóvel. Ele estava a planear tudo para Sofia desde o início. Então, as luzes se acenderam. Scarlett se virou e seu coração pareceu parar. Dante estava na porta com uma arma apontada diretamente para ela. O sorriso amigável havia desaparecido, substituído por olhos frios como gelo. Eu sabia que você era boa, disse ele, mas não achei que encontraria essas coisas. Então mate-me, respondeu Scarlett com uma voz inesperadamente calma. Acabe com isso, riu Dante, com uma risada fria e sem humor. Matar-te? Por que faria isso? És muito valiosa viva. Ele entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Sabes, Reyes, estou a observar-te há meses, mesmo antes da Estela. Scarlett sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? O teu perfil psicológico é fascinante. Dante continuou, falando como se estivesse a discutir o tempo. Um ex-agente da DEA com complexo de herói. Culpa paralisante de El Paso. Uma irmã mais nova que precisa de tratamento caro. Foste criada para salvar o meu irmão. Eu simplesmente coloquei-te no lugar certo. Querias que eu o salvasse? Não acredito no que estou a ouvir, disse Scarlett. Eu queria que te aproximasses dele. Fazer com que ele confiasse em si. Amasse-o. Dante inclinou a cabeça com um olhar calculista. Que melhor maneira de destruir um homem do que através da mulher que ele ama? Scarlett sentiu-se mal. Desde o início, o ataque na garagem, ela a salvar Luca, tudo tinha feito parte do plano de Dante. Vai levar o meu irmão para uma armadilha, explicou Dante. Serás culpada pela morte dele. Uma ex-agente da DEA seduz e mata um chefe da máfia. A imprensa vai adorar essa história. Vou assumir o controle da família. Victor Russo se tornará meu parceiro. É perfeito. Nunca farei isso, disse Scarlett com os dentes cerrados. Dante levantou o telemóvel e mostrou a tela. Era um vídeo ao vivo de Sofia dormindo no quarto. A câmara estava posicionada no canto do teto. Tenho 4 homens vigiando esta propriedade. Mais 2 estão do lado de fora do quarto da tua irmã. Um passo em falso, uma palavra suspeita. E Sofia morrerá antes que possas piscar os olhos. O meu pessoal está em posição desde que chegaste aqui. Nunca tiveste hipótese. Scarlett olhou para a tela que mostrava Sofia dormindo pacificamente, sem saber que a morte a esperava do lado de fora da porta. Ela se sentiu presa no lugar, sem saída. 24 horas, disse Reyes, num tom gentil, como se a convidasse para tomar chá. Traga o meu irmão para a Willis Tower. Veja-o morrer ou veja a sua irmã morrer primeiro. Escolha. A porta abriu-se. 2 homens vestidos de preto entraram, um deles segurando uma seringa que brilhava à luz. Agora durma, disse Dante com um sorriso voltando aos seus lábios. Tem um longo dia pela frente. Scarlett abriu os olhos e a primeira sensação que teve foi de dor. Uma dor lancinante dividia-lhe a cabeça. A luz da manhã entrava pela janela do quarto. Demorou alguns segundos a perceber que estava deitada na sua própria cama, na propriedade dos Moretti, depois de lhe terem dado um sedativo. Tinham-na sedado. Sentou-se rapidamente, com o coração a bater forte, e correu para o quarto ao lado. Sofia ainda dormia, com o rosto tranquilo e sem saber o que tinha acontecido na noite anterior. Mas quando Scarlett olhou pela janela da irmã, seu sangue gelou. Uma figura estava parada no pátio abaixo, olhando para o quarto de Sofia. Ele se virou no momento em que viu Scarlett olhando para baixo. O homem de Dante. Scarlett voltou para o seu quarto e se forçou a controlar a respiração rápida e ofegante. Começou a observar mais atentamente para ver o que se passava à sua volta. O jardineiro que tinha visto ontem estava a aparar as sebes lá embaixo. Mas ele olhou para ela por muito tempo antes de desviar o olhar. O ajudante de cozinha que tinha visto na cozinha estava a caminhar pelo corredor, parando por um momento perto da porta de Scarlett antes de seguir em frente. Havia também um novo guarda, que não era um dos homens de Marco, parado no fim do corredor como uma estátua. Dante tinha colocado pessoas em todos os lugares. A sua rede de vigilância tinha envolvido Scarlett e Sofia sem que elas percebessem. O telemóvel dela vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido com um vídeo anexado. Scarlett abriu-o e quase deixou o telemóvel cair.
Mostrava Sofia lá a dormir, filmada do canto do teto do quarto, o que significava que uma câmara tinha sido instalada no quarto da sua irmã. A voz fria e triunfante de Dante ecoou no vídeo. Vês, por enquanto, cumpro as minhas promessas. Scarlett afundou-se na beira da cama, sentindo como se o mundo inteiro estivesse a desmoronar-se à sua volta. Não havia como escapar, não havia como avisar Lucas sem ser vista. Dante tinha olhos em todos os lugares. E Sofia estava a ser mantida refém nesta mesma casa. Havia apenas uma escolha. Ela teria que jogar pelas regras de Dante até encontrar uma maneira de quebrar o jogo. Mas ela não estava completamente sozinha. Ainda havia Marco. Ela precisava de contactá-lo sem ser detectada. No café da manhã, ela se forçou a parecer normal, mesmo que estivesse fervendo por dentro. Ela escreveu uma mensagem curta num pequeno pedaço de papel, dobrou-o e escondeu-o no guardanapo. Quando passou por Marco no corredor, ela esbarrou nele deliberadamente, colocando o guardanapo na mão dele num instante. Lavanderia, 3 da tarde. Sozinho, Marco não reagiu. O seu rosto permaneceu impassível, como se nada tivesse acontecido. Mas Scarlett sabia que ele tinha entendido. De acordo com o que Marco lhe tinha dito uma vez, a lavandaria na cave era o único lugar na propriedade sem câmaras. Scarlett chegou 5 minutos mais cedo, com o coração a bater forte como um tambor. Quando Marco chegou e fechou a porta atrás de si, ela finalmente ousou respirar. Eu sei sobre Dante, disse Marco antes que ela pudesse falar. Eu sei há 3 meses. Scarlett olhou para ele incrédula. O quê? Por que não disseste nada? Não havia provas, apenas suspeitas. Dante é cuidadoso. Marco encostou-se à parede com uma expressão tensa. Tenho vindo a reunir informações em silêncio, à espera que ele cometesse um erro. Ele acabou de cometer um, disse Scarlett. Ele contou-me tudo. Ele matou o pai, está a trabalhar com um russo e quer que eu atraia Luca para uma armadilha na Willis Tower dentro de 24 horas. Scarlett contou-lhe tudo rapidamente. É o plano de Dante. Sofia usou a rede de vigilância em todos os lugares como vantagem. Quando ela terminou de falar, o rosto de Marco estava duro como pedra. Ele tem Sofia. Ele tem pessoas em todos os lugares. Se fizermos a jogada errada, não vamos conseguir. Marco interrompeu, com os olhos a brilharem. O Dante pensa que é o caçador. Vamos torná-lo na presa. Pela primeira vez em horas, Scarlett sentiu algo parecido com esperança. Marco observou-a na luz fraca da lavandaria. O seu rosto estava mais severo do que ela alguma vez o tinha visto. Não podemos contar ao Luca, disse ele. O Dante tem espiões a vigiar cada passo dele. Se o Luca descobrir e reagir mal, tudo acabará antes mesmo de começar. Então, o que fazemos? Perguntou Scarlett, forçando o desespero a sair da sua voz. Marco soltou um suspiro lento, como se estivesse a ponderar se deveria revelar alguma coisa. Então, ele falou. Eu preparei-me para algo assim. 15 homens, todos selecionados pessoalmente por mim. Nenhum deles tem ligações com a rede de Dante. Há 3 atiradores, todos ex-militares e leais a mim, não à família. Scarlett olhou para ele, incapaz de esconder a sua surpresa. Como é que sabias para te preparares? Marco ficou em silêncio por um momento, com os olhos distantes, como se estivesse a olhar para o passado. Dom Enzo. Antes de morrer, ele ligou-me, disse. Fica de olho no Dante. Há algo de errado com aquele rapaz. Scarlett sentiu como se alguém tivesse derramado água gelada pela sua espinha. O pai de Luca sabia desde o início. Ele sabia. Tenho estado atento desde então, continuou Marco. 3 anos. Mas Dante era muito cuidadoso. Não deixava vestígios. Até agora, pelo menos. Então, qual é o plano? Qual é o plano? Perguntou Scarlett, recuperando a determinação. Faz o que o Dante pediu, respondeu Marco com um tom de voz como se estivesse a ler um plano de batalha. Leva o Luca a Willis Tower. A minha equipa assumirá as suas posições antes da chegada do Dante. Haverá 3 atiradores furtivos nos edifícios próximos. 12 homens estarão dentro da torre, cobrindo todas as entradas e saídas. Quando o Dante aparecer e confessar na frente do Luca, apagaremos as luzes. No caos que se seguirá, a nossa primeira prioridade é tirar a Sofia de lá. A segunda prioridade é capturar o Dante vivo. Scarlett acenou com a cabeça, mas sabia que havia muitas variáveis. E os homens do Dante?
Marco olhou para ela sem pestanejar. Não vou mentir para você. Isso é perigoso. O Dante tem a sua própria equipa. Se algo der errado, a Sofia morrerá. O Luca também morrerá. Scarlett interrompeu. A sua voz estava firme, embora ela estivesse a desmoronar-se por dentro. Marco observou-a por um longo momento, depois disse algo que ela não esperava. Podes ir embora. Leva a Sofia. Desaparece. Posso ajudar-te a fazer isso. Uma nova identidade, uma nova vida. Dante nunca te encontrará. Scarlett pensou nisso. Foge, salve Sofia. Deixa Luca ao seu destino. Ela poderia fazer isso, ela deveria fazer isso. Era a escolha mais sensata. Mas quando ela fechou os olhos, viu o rosto de Luca. Os seus olhos cinzentos naquela garagem. A noite em que ele se atirou na frente da bala por ela. Ela lembrou-se do beijo na biblioteca, gentil, mas desesperado. Lembrou-se da voz dele quando disse: És a primeira pessoa em anos a olhar para mim e não ver um monstro. Deixa-o matar o próprio irmão. Scarlett abriu os olhos e olhou diretamente para Marco. Não, não consigo. Marco observou-a. Algo a brilhar no seu olhar. Talvez respeito. Tu amas-o de verdade. Isso é surpreendente? Marco abanou a cabeça e um sorriso tênue passou pelo seu rosto. Não, apenas inesperado. Eles ficaram em silêncio por um momento, então Scarlett falou. Amanhã à noite, às 21h, na Willis Tower. Marco acenou com a cabeça. A minha equipa estará em posição às 8, disse ele. Depois parou. Quando continuou, a sua voz estava pesada. Se isto falhar, não há plano B. Não há segunda oportunidade. Scarlett sabia. Deus, ela sabia. Na manhã seguinte, sentou-se à mesa do pequeno almoço com os olhos inchados e as mãos trêmulas. Não tinha dormido nada na noite anterior, e o seu desempenho não era totalmente uma encenação. Ela evitou olhar nos olhos de Luca, com medo que ele percebesse suas intenções. Sofia sentou-se ao lado de Dona Maria, tomando o pequeno almoço em silêncio, sem saber que uma câmera estava a filmar cada um de seus movimentos. Dante sentou-se à frente de Scarlett, seus olhos azuis nunca tirando os olhos dela por um segundo. Ele exibia um sorriso amigável, mas seu olhar era frio como gelo. Pareces exausta, Reyes, disse ele com um tom de falsa preocupação. Pesadelos, respondeu Scarlett, com voz fraca. Dante acenou com a cabeça em solidariedade, mas ela podia ver a satisfação nos seus olhos. Ele achava que ela estava quebrada. Ótimo. Depois do pequeno almoço, enquanto Scarlett caminhava pelo corredor, Dante apareceu atrás dela e bloqueou o seu caminho. Não havia mais ninguém por perto, e o sorriso amigável tinha desaparecido do seu rosto. Estás a desempenhar muito bem o teu papel, disse ele em voz baixa. Não estou a desempenhar nada, respondeu Scarlett. Dante aproximou-se o suficiente para que ela pudesse sentir a sua respiração na sua bochecha. Deixa-me esclarecer uma coisa. Se eu te vir a falar com o Marco por mais tempo do que o necessário, a Sofia perde um dedo. Se eu te vir a escrever alguma coisa, a Sofia perde um olho. Se eu vir alguma coisa suspeita, a Sofia morre lentamente. Estamos entendidos? Scarlett engoliu em seco, forçando o corpo a parar de tremer. Sim. Dante sorriu e deu-lhe um tapinha na bochecha, como se elogiasse um cão bem treinado. Boa menina. Então afastou-se, deixando Scarlett sozinha no corredor, com o coração a bater forte como um tambor. Naquela tarde, Scarlett sentou-se sozinha no jardim, tentando acalmar o caos em sua mente. Dona Maria apareceu. Sentiu-se ao lado de Scarlett, permaneceu em silêncio por um momento, depois falou com uma voz gentil, mas firme. Vai partir esta noite. Scarlett virou-se para ela, lutando para manter o rosto neutro. Não sei o que quer dizer. Dona Maria sorriu, um sorriso triste cheio de compreensão. Sou velha, mas não sou cega, e conheço os meus filhos. Ela fez uma pausa, com os olhos distantes. O Dante sempre foi diferente, frio por dentro. Senhora Moretti, sei que algo está a acontecer. Dona Maria interrompeu. Não sei os detalhes e não quero saber, mas seja o que for que esteja a planear, tenha minha bênção. Scarlett olhou para ela sem saber o que dizer. Mas promete-me uma coisa. Os seus olhos envelhecidos ainda eram perspicazes enquanto fitavam os de Scarlett. Traz o Luca para casa. Ele é tudo o que me resta.
Scarlett sentiu a garganta apertar. Prometo. Dona Maria pegou na mão de Scarlett e ela sentiu algo a ser pressionado na sua palma. Vou ajudar-te no jantar desta noite. Vou manter o Dante ocupado. Isso vai dar-te tempo para te preparares. Scarlett. Dona Maria abriu a mão de Scarlett, revelando uma pequena faca embrulhada em seda. O meu marido deu-me isto para proteção. Agora é sua. Às 7 horas da noite, Scarlett estava no seu quarto, preparando-se para o que estava por vir. Ela vestia jeans pretos, uma jaqueta escura e botas com as quais poderia correr. A pequena arma que Marco lhe dera estava escondida no seu tornozelo. A faca de Dona Maria estava enfiada na cintura e o telemóvel, que continha todas as fotografias das provas, estava no bolso. Ela olhou para o espelho e não reconheceu a mulher que a fitava. Esta não era a empregada de bar do Lelas. Esta era a Egente Reyes pela última vez. Às 8 horas bateram à porta. Luca estava ali, de fato preto, os olhos cinzentos fixos nela com confiança absoluta. Pronta? Pronta! Eles se entreolharam e Scarlett percebeu que Luca sentia que algo estava errado. Os seus olhos escureceram ligeiramente e o seu maxilar se contraiu. Mas ele não perguntou nada. Em vez disso, disse algo que partiu o coração dela. Confio em ti mais do que em qualquer outra pessoa. As palavras atingiram Scarlett como uma facada no peito. Ela estava a levá-lo para a morte, mas ele confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. Saíram para o carro, com Lucas sentado ao lado dela no Mercedes blindado. Quando o veículo se afastou da propriedade, Scarlett olhou pelo espelho retrovisor. Dona Maria estava à janela, a sua silhueta emoldurada pela luz amarela quente da casa. Ela levantou a mão. Era uma bênção, uma despedida ou uma oração? Por favor, que isto resulte, sussurrou Scarlett. Entretanto, Luca ficou parado como se tivesse transformado em pedra, os seus olhos cinzentos a percorrerem a sala. Ele examinou a sala, de Dante a Victor Russo, do atirador a Sofia, que estava amarrada à cadeira, e finalmente parou em Scarlett. O seu rosto passou por uma tempestade de emoções num único batimento cardíaco, choque e descrença, e depois algo mais profundo, uma dor tão aguda que parecia esvaziá-lo. O que é isto? Perguntou ele com a voz estrangulada. A irmã dela? O que diabos está a acontecer? Ele virou-se para Scarlett e a pergunta seguinte a atingiu como uma facada. Tu sabias? Antes que ela pudesse responder, Dante soltou uma risada fria e ecoante no amplo espaço aberto do mirante. Oh, irmão, tu sempre foste lento. Claro que ela sabia. Foi ela quem te trouxe aqui. Luca olhou para o irmão com o rosto duro como pedra. Por quê, Dante? Por quê? Dante deu um passo à frente com uma mão ainda enfiada no bolso do casaco. Ele exibia a confiança tranquila de um homem que detinha todas as cartas. Por que és fraco, Luca? Sempre foste fraco. Queres tornar a nossa família legítima, construir imóveis e abrir casinos legais? Ele soltou um bufo de desprezo. O nosso pai tinha a mesma ideia. O sangue de Luca pareceu congelar nas veias. Pai, o que lhe fizeste? Dante inclinou a cabeça, com um sorriso ainda no rosto, mas os olhos frios como gelo. O que tinha de ser feito? Ele estava prestes a nomear-te seu sucessor e levar a nossa família à ruína. Eu não podia deixar isso acontecer. Lucas se lançou sobre Dante, mas 2 pistoleiros se moveram instantaneamente para bloqueá-lo, com os canos das armas apontados para sua cabeça. Você matou seu próprio pai, rugiu Luca, a voz trêmula de fúria e dor. Seu próprio sangue. Eu libertei esta família, respondeu Dante, sem qualquer tom de arrependimento. Ele apontou para o homem mais velho, que estava parado como uma estátua. Ele vai dividir Chicago e o seu território, o meu território, puro e simples. E ela, exigiu Luca, os seus olhos fixos em Scarlett. Que papel ela desempenha no seu jogo doentio? Dante voltou o seu olhar para Scarlett, com um brilho divertido nos olhos. Rice, ela é a minha obra-prima, uma ex-agente da DIA com complexo de heroína. Ela tem uma culpa paralisante de El Paso e uma irmã mais nova que precisa de proteção. Ele aproximou-se de Sofia e acariciou o cabelo dela, fazendo a irmã de Scarlett recuar e encolher-se de medo. Eu a observei durante meses, coloquei-a na Lestela e organizei o ataque na garagem para que ela tivesse a chance de te salvar. Fiz tudo isso para que ela pudesse se aproximar de ti, fazer com que confiasse nela e a amasse.
Dante olhou para Luca, o seu sorriso se alargando. Ela deveria levá-lo até aqui, ver você morrer e depois assumir a culpa por tudo. Um ex-agente da DEA seduz e assassina um chefe da máfia. A imprensa vai adorar essa história. Eu assumirei o controle da família. Perfeito. Luca virou-se para Scarlett. O que a surpreendeu foi a ausência de raiva nos olhos dele. Havia apenas compreensão. Você está a tentar salvar a sua irmã, disse ele suavemente. Lágrimas escorreram pelo rosto de Scarlett. Ela já não tinha forças para contê-las. Desculpa, sussurrou ela. Sinto muito. Eu sei, disse Luca. De alguma forma, aquelas duas palavras simples carregavam mais significado do que qualquer perdão jamais poderia ter. Victor Russo, que permanecera em silêncio durante toda a conversa, finalmente perdeu a paciência. Ele deu um passo à frente, o rosto envelhecido contorcido de irritação. Chega desse teatro familiar. Matem os dois. 6 pistoleiros levantaram as armas ao mesmo tempo. 6 canos escuros estavam apontados diretamente para Luca e Scarlett. Scarlett olhou em volta à procura de uma rota de fuga, mas não havia nenhuma. Estavam no centro dele termônido andar, cercados por inimigos, e ainda sem sinal de Marco. Era o fim. Era assim que tudo iria acabar. Scarlett fechou os olhos e pensou em Sofia, em Luca e em todas as coisas que nunca teve a oportunidade de dizer. 6 armas estavam apontadas para as suas cabeças. Não havia saída. Não, Marco. Era o fim. Então as luzes se apagaram. O terraço foi engolido pela escuridão em um instante e o caos se instalou. Gritos ecoaram. Pés corriam em todas as direções e Scarlett rolou com força para o lado. O seu instinto de sobrevivência, forjado na DEA, entrou em ação antes que ela pudesse pensar. O pequeno fone de ouvido que Marco lhe dera naquela tarde ganhou vida com estática. Estamos bloqueados. A voz de Marco soou tensa. Tiros ecoaram atrás dele. Dante tem reforços no 100º andar. Quanto tempo? Scarlett sussurrou com o coração a bater forte como um tambor. Talvez mais. Estás por tua conta? 3 minutos. 180 segundos. Demasiado tempo. Na escuridão total, Scarlett percebeu que tinha um problema grave. A arma que tinha escondido no tornozelo tinha sido apreendida quando passaram pelo detector de metais no átrio. Tudo o que lhe restava era a faca de Dona Maria na cintura. Tiros ecoavam cegamente na escuridão, enquanto os homens de Dante disparavam contra sombras, tentando atingir alvos que não conseguiam ver. Scarlett rastejou pelo chão de vidro em direção ao local onde tinha visto Sofia sentada pela última vez. A sua mão encontrou a perna da cadeira, depois a corda áspera. Sofia, sussurrou ela. Sou eu. Não se mexa. Scarlett puxou a faca e rapidamente cortou as cordas que prendiam a sua irmã. E então algo milagroso aconteceu. Pela primeira vez em meses, Sofia falou. Scarlett. A sua voz tremia, fraca e abalada. Mas era uma voz, um som que Scarlett começara a acreditar que nunca mais ouviria. Abaixe-se e não se mexa, ordenou Scarlett, empurrando Sofia para o chão, bem quando um holofote se acendeu no meio da sala. Dante estava ali com uma lanterna numa mão e uma arma na outra. O sorriso ainda estava em seu rosto, mas agora era frio. Muito bem, Reyes, mas eu sempre tenho um plano B. Ele varreu a sala com a lanterna e apontou a arma diretamente para Sofia, que estava deitada no chão. Saia ou ela morre. Scarlett começou a se levantar, incapaz de deixar Sofia ser baleada. Mas antes que ela pudesse se mover, uma forma escura se chocou contra Dante pelo lado. Os irmãos se chocaram e a arma voou das mãos de Dante, deslizando pelo chão de vidro. A tocha caiu e rolou, projetando raios de luz erráticos enquanto os 2 homens lutavam no chão. O punho de Luca acertou o rosto de Dante. Dante respondeu com uma joelhada no estômago de Luca. Eles rolaram e se contorceram, cada um tentando ganhar vantagem. Naquele momento, a porta de emergência se abriu com um estrondo violento. Marco invadiu o local com 8 homens atrás dele, menos da metade dos 15 com que ele havia começado. O seu rosto estava manchado de sangue e a sua camisa rasgada, mas os seus olhos continuavam afiados como lâminas. Tinham perdido 7 homens nos andares inferiores, mas vieram na mesma. Um tiroteio eclodiu imediatamente. A equipa de Marco colidiu com os atiradores de Dante numa confusão de tiros e gritos.
O vidro estilhaçou-se e o vento frio e a neve entraram do exterior, enquanto Scarlett rastejava para proteger Sofia das balas que voavam pelo ar. Victor Russo tentou correr para o elevador, o rosto envelhecido contorcido de medo, mas Marco o impediu. A luta foi curta. Mesmo ferido, Marco era mais rápido, e um soco no queixo foi suficiente para derrubar o chefe russo no chão. Fique abaixado, velho, rosnou Marco. Ele pressionou uma mão com força contra o ombro sangrando. Mas, em meio ao caos, Scarlett viu algo que gelou seu sangue. Dante tinha escapado de Luca e estava a dirigir-se para a porta do telhado no canto da sala. Luca, Dante está a fugir, gritou Scarlett. Luca virou-se a tempo de ver o irmão desaparecer pela porta. Sem hesitar, correu atrás dele. Scarlett pegou numa arma do chão e correu atrás deles, com o coração a bater tão forte que parecia prestes a explodir. Em algum lugar atrás dela, Marco estava a sangrar. Em algum lugar atrás dela, Sofia chorava. Mas isso tinha que acabar. Naquela noite, o telhado da Willis Tower era um inferno gelado. A neve caía forte e rápida. O vento uivava como um demônio, e 400 metros abaixo, Chicago se estendia. Era um mar cintilante de luzes, indiferente à tragédia que se desenrolava lá em cima. Dante estava na beira do telhado com uma arma na mão. Seu rosto estava contorcido de raiva e loucura. À sua frente estava Luca, também com uma arma, com sangue a escorrer pelo seu fato preto devido a uma velha ferida no ombro. Tu sempre foste o favorito, gritou Dante por cima do vento. O pai amava-te. A mãe tinha orgulho em ti. E eu era apenas a sombra, sempre a sombra. Eu dou-te tudo, disse Luca com a voz trêmula. Não é por causa do frio. Não quero nada de ti, gritou Dante com os olhos vermelhos. Quero o que me pertence, poder, respeito, tudo o que deveria ter sido meu. Tu mataste o pai por poder, eu libertei esta família. Dante apertou a arma com mais força. O pai era fraco, tal como tu. Ele queria tornar-se legítimo e construir algo limpo, mas nós não nascemos para viver vidas limpas, Luca. Nascemos para governar. Ele puxou o gatilho. A bala rasgou o ar e atingiu o ombro esquerdo de Luca, no mesmo local da velha ferida da noite na garagem. Luca gritou de dor. Ele cambaleou para trás, mas conseguiu manter o equilíbrio. Ele levantou a arma e apontou para Dante. No entanto, quando o seu dedo tocou o gatilho, ele hesitou. O tiro saiu desviado, passando deliberadamente a poucos centímetros da orelha de Dante. Ainda não consegues matar o teu próprio irmão? Dante riu. Selvagem. Sim. Luca baixou a arma, sua voz subitamente calma. Não consigo, mas não porque sou fraco. Matar-te tornaria-me como tu, e prefiro morrer a tornar-me como tu. Dante apertou o gatilho. Clique. A arma encravou. O pânico distorceu o seu rosto. Ele atirou a arma inútil para longe, tirou uma faca do casaco e atacou Luca com um rosnado feroz. Os irmãos colidiram no telhado escorregadio e coberto de neve. Dante esfaqueou para baixo. Luca bloqueou. Eles rolaram e lutaram, cada um tentando ganhar vantagem. Dante quase enfiou a lâmina na garganta de Luca, a ponta pairando a apenas alguns centímetros da artéria. Então, um tiro ecoou. Dante gritou, a faca voou da sua mão e ele caiu na neve, com sangue jorrando do ombro. Scarlett estava a alguns metros de distância, com a arma ainda fumegante na mão. Os seus olhos âmbar estavam frios como gelo. Ele nunca vai parar, disse ela a Luca. Luca levantou-se, pegou a arma de Dante e passou por cima do irmão que gemia na neve. Faz isso, provocou Dante com sangue a borbulhar no canto da boca. Prova que és forte. Luca olhou para ele. Este era o irmão que tinha matado o pai, traído a família e quase matado ele e todos os que amava. Os seus dedos apertaram o punho da arma. Então baixou a arma. Força não é matar a própria família, disse ele. Força não combina contigo. O rugido de um helicóptero rasgou o céu. Mas não era um helicóptero do FBI. Um helicóptero preto com o brasão dos Moretti pousou no telhado e Dona Maria saiu. Acompanhada por 2 guarda-costas, os cabelos prateados a esvoaçar ao vento. Não podia ficar em casa à espera, disse ela, com a voz trêmula, mas os olhos firmes. Caminhou até onde Dante estava deitado e olhou para o seu filho mais novo, com uma expressão indecifrável.
Mãe, gemeu Dante, estendendo a mão para ela. Ajude-me. Dona Maria olhou para o filho. Quando falou, sua voz era como gelo. Eu sei. Eu sempre soube. Quando você tinha 8 anos, eu o encontrei a torturar um gato. Rezei para estar errada. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, mas sua voz não vacilou. Quando seu pai morreu, eu vi o olhar em seus olhos. Não era tristeza, mas alívio. Tenho te observado desde então, esperando e rezando. És meu filho, meu bebê, e no entanto tornaste-te um monstro. Ela virou-se sem olhar para trás. Levem-no. O helicóptero do FBI apareceu momentos depois. Marco tinha chamado mais cedo. Dante foi algemado e colocado numa maca. Antes de o levarem, porém, ele olhou para Luca com olhos cheios de ódio. Isto não acabou, disse ele. Acabou, respondeu Luca, e pela primeira vez a sua voz não trazia dor, apenas alívio. Scarlett olhou em volta e viu os destroços. Marco tinha um ferimento no ombro e estava ao ser enfaixado por um dos sobreviventes. 7 dos seus 15 homens estavam mortos nos andares inferiores. 3 dos assassinos de Dante estavam mortos. 3 estavam presos. Victor Russo estava gravemente ferido e estava a ser amarrado a uma maca algemado. Sofia, sua irmã, estava enrolada num cobertor. Alguém a envolvia. Seus olhos estavam arregalados de choque, mas ela estava segura e viva. O helicóptero que transportava Dante levantou voo no céu nevado. Dona Maria estava entre seus 2 filhos. Um era prisioneiro, o outro estava coberto de sangue. Acabou, disse Luca. Scarlett pegou sua mão. Não, ela respondeu. Está apenas começando. 2 anos depois, a luz do sol da manhã invadia as paredes de vidro do Centro Comunitário Moretti Reyes. Este edifício novinho em folha erguia-se no meio de um bairro que já fora um campo de batalha ensanguentado para as famílias mafiosas de Chicago. Lá dentro, Scarlett estava diante de um grupo de 15 mulheres, todas vestidas com roupas de ginástica e observando cada movimento seu. Lembrem-se, o objetivo não é vencer, disse ela, com voz clara e confiante. O objetivo é sair, sobreviver e voltar para casa, para a sua família. As formandas acenaram com a cabeça e repetiram a sequência básica de autodefesa que Scarlett acabara de lhes ensinar. Ela sorriu ao observar o progresso delas. Já não era a empregada de bar do Lelas, nem a agente da DEA que carregava a culpa como uma segunda pele. Tinha encontrado um novo propósito na vida: dar a outras mulheres a capacidade de se protegerem. Da porta, Luca Moretti observava a sua esposa com o rosto cheio de amor. Ele tinha mudado muito em 2 anos. A cicatriz no ombro tinha sarado. O seu fato caro tinha sido substituído por uma camisa comum. O peso de um chefe da máfia tinha sido abandonado para se tornar um empresário legítimo. A família Moretti agora operava inteiramente dentro da lei. Imóveis, hotéis e centros comunitários como este. Tal como Donzo desejara, Dante cumpria uma pena de 30 anos numa prisão federal, sem possibilidade de perdão. Vivia os seus dias solitários, desprezado pelos outros reclusos por ter traído a sua própria família. Victor Russo morreu na prisão após 6 meses. A sua idade e os ferimentos graves não lhe deram qualquer hipótese de sobrevivência. Marco Chen, que perdeu 7 colegas de equipa naquela noite fatídica na Willis Tower, é agora o diretor executivo de uma empresa de segurança legítima. A ferida no ombro sarou e a sua lealdade à família Moretti permaneceu inalterada. Mas talvez a mudança mais milagrosa tenha sido a de Sofia. A menina que permaneceu em silêncio durante anos estava agora no 2º ano da universidade, a estudar psicologia e a conversar e rir como uma jovem normal. Ela até teve o seu primeiro namorado, um estudante de medicina que Luca entrevistou tão minuciosamente que Marco teve de intervir e impedi-lo. Dona Maria ainda morava na propriedade dos Moretti. Agora, o seu riso enchia os corredores todos os dias enquanto cuidava da neta. Helena Maria Moretti, de 8 meses, tinha os olhos cinzentos do pai e a pele morena da mãe. Depois da aula, Luca aproximou-se por trás de Scarlett, envolveu-lhe a cintura com os braços e sussurrou. Ensinas tão bem. Tu ensinas tão bem, sussurrou ele ao ouvido dela. Estou apenas a partilhar o que sei, respondeu ela, virando-se para beijá-lo suavemente. Eles saíram para o pátio, onde o sol de Chicago aquecia a pele e o céu estava azul e sem nuvens. Olhando para a sua esposa,
a mulher que mudara a sua vida, Luca finalmente fez a pergunta que queria fazer há muito tempo. Alguma vez te arrependeste de ter entrado naquela garagem? Scarlett olhou para ele, os seus olhos âmbar brilhando à luz do sol. Todos os dias, sou grata por ter entrado. Mesmo pelas balas e pela traição, especialmente por essas coisas, porque elas me levaram até ti. Eles ficaram ali de mãos dadas, olhando para o horizonte de Chicago, uma cidade que já fora um campo de batalha e agora era o seu lar. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas com a pessoa certa ao seu lado, elas tornam-se cicatrizes. Prova de que você sobreviveu. Prova de que você sobreviveu. Prova de que vale a pena lutar pelo amor. A história deles não começou como um conto de fadas. Começou com um tiro num parque de estacionamento. E isso a tornou mais real do que qualquer outra coisa. Esta história ensina-nos lições de vida profundas. Em primeiro lugar, família não é apenas uma questão de laços sanguíneos. Família são as pessoas que estão dispostas a se sacrificar por você e nunca o trair. Em segundo lugar, o passado não define quem você é. Os erros e a culpa do passado podem ser redimidos por meio de ações positivas no presente. Em terceiro lugar, o amor verdadeiro requer confiança e sacrifício, mas a recompensa faz com que todas as dificuldades valham a pena. Por fim, a verdadeira força não se encontra na violência, mas na moderação, no perdão e na recusa em se tornar aquilo que você odeia. Obrigado por ficar conosco até o final da história. Italian Mafia Lovers tem muitas outras histórias de amor intensas à sua espera. O que achou desta história? Identificou-se com Scarlett quando ela teve de fazer escolhas impossíveis, ou compreendeu a dor de Luca quando ele foi traído pelo irmão? Na vida real, também enfrentamos traições e decisões difíceis, e nos perguntamos o que realmente significa família. Partilhe as suas opiniões nos comentários abaixo. Queremos ouvir as suas opiniões sinceras. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e partilhar este vídeo, para que tenhamos motivação para trazer mais histórias emocionantes todos os dias. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias repletos de paz e felicidade com as pessoas que amam. Até breve.